um grande líder, reúne os melhores. E é isso que ele está fazendo. Ele está reunindo os melhores. O Bolsonaro é um grande líder, pois está reunindo os melhores acerca de si, em volta de si. O fenômeno Bolsonaro, como entender? Entender o fenômeno Bolsonaro. Se você não quiser assistir todo o vídeo, você pode pular para frente, tá? Aí na descrição, aí abaixo, eu vou deixar alguns links para você poder pular para outros momentos importantes desse vídeo de reação. O meu salário é você comentar, é você gostar, não gostar, ou seja, dar like, dislike, é você compartilhar. Para você poder fazer tudo isso, comentar, dar like, compartilhar, você precisa se inscrever primeiro. Então, conto com você aí para me ajudar a continuar com o canal. Vamos lá então ao fenômeno Bolsonaro. Mete bala! Veja como o Vila tem uma expressão facial super crítica, né? Aqui nessa parte aqui da testa, enrugado, fazendo expressões com os olhos, essa compressão de músculos ali, né? Isso é clássico de uma expressão crítica, né? Enquanto ele tenta dar um ar neutral, casual, o que não é verdade, porque justamente se contrapõe ao que ele expressa no rosto. Como ele tenta dar esse ar casual? Como se fosse um balcão de botequim, né? Acontece no boteco, batendo aquele papo, mas enquanto ele fala uma coisa, ele expressa no rosto, ou nas entonações, ou na busca de palavras específicas. Vamos continuar a ver. Sabemos que o Bolsonaro tem uma estrutura partidária pífia, que ele acabou recentemente entrando no partido. A palavra pífia significa irrisório, sem importância, baixo, ordinário, canalha. O Vila, muito esperto, escolheu essa palavra pífia. A escolha dele dessa palavra, por que ele não usou, por exemplo, quando ele se refere, né, à estrutura partidária? Tem uma estrutura partidária pífia. Mas poderia ter escolhido, por exemplo, uma estrutura partidária sem grande importância, sem uma relevância política. Daquilo que ele tenta demonstrar com a sua postura de apoio em mesa de botequim, né? Como uma conversa informal entre você e eu, entre você e ele, na verdade, né? Tendo expressões faciais totalmente contrárias ao que ele está dizendo e usando palavras que têm um efeito subliminar, né? O que significa um efeito subliminar? Ele impõe, né, um conceito escondido por trás da palavra pífia, né, que dá um sentido pejorativo, né, a estrutura partidária dele. Na realidade, a estrutura partidária do Bolsonaro é uma estrutura partidária sem dinheiro, sem importância, sem uma relevância, porque é um partido pequeno, mas ele tenta colocar isso como um partido ordinário com a presença ordinária do Bolsonaro. Então, essa é a mensagem subliminar. Ele tenta aliar o Bolsonaro à palavra pífia, ordinário, canalha, de baixo teor, né, de baixo escalão, você entende? É mais ou menos por aí. Mas continuemos a assistir o que ele fala. Ele é muito mais um produto dele próprio. Entender não no sentido vulgar da expressão, entender no sentido científico. Compreender esse fenômeno sociológico eleitoral. Essas expressões expressam desprezo, enquanto a fala parece ser uma coisa neutral, uma análise científica, né, como ele já se referiu. Ele diz que o Bolsonaro é produto do desgaste político. Eu até concordo com essa questão do desgaste político. O que eu não concordo é como o Vila coloca o desgaste político. De um lado, acho, é produto do desgaste da política. Ninguém aguenta mais essa política do Brasil. As pessoas não suportam. A paciência terminou. Então, de um lado, é produto desse desgaste com a política, chamada política tradicional. Para tudo. Escuta só essa aí. Chamada política tradicional. Ele coloca como algo da política tradicional. Não é da política tradicional, é da roubalheira. Pode-se dizer que da roubalheira tradicional, que já de muitos anos, de 33 anos de PT, PMDB, PR ou sei lá mais o quem, e muitos políticos de outros partidos, PSDB, de muitos partidos. Vem roubando o Brasil. Os políticos nunca tiveram vergonha, isso é sabido. O político não tem vergonha, não é mesmo? Mas eles perderam o medo. E ainda pior, porque o legislativo
acabou tendo o STF, que é o judiciário, né? Acabou tendo o judiciário como apoio, como forma de escapar das punições, apoiado por ministros que deveriam ser patriotas, respeitar a lei. Mas então o Vila coloca isso como, né, tenta amenizar, mostrar que o Bolsonaro faz parte desse sistema. É verdade, o Bolsonaro é político há 27 anos, há 30 anos que seja, mas não fez parte do sistema. E isso é o que o Vila tenta colocar o Bolsonaro como parte do sistema. Mas o cara tem ficha limpa, o cara nunca roubou, então não é parte do sistema. Isso é uma mentira. Se por um lado o Vila elogia a linguagem simples e direta do Bolsonaro... Tem uma linguagem direta. Claro que essa linguagem direta, em termos de comunicação, ela é perfeita. Por outro lado, o Vila tenta enfiar a imagem, a mensagem subliminar, sorrateira de seus pensamentos sombrios do Vila, com a tentativa de distorcer, de difamar a imagem do Bolsonaro, incutindo em nossa cabeça uma imagem distorcida do Bolsonaro, tentando fazer a nossa cabeça contra o Bolsonaro. Ele tenta colar no Bolsonaro essa fala da simplicidade, dessa força de comunicação dele. Se por um lado tem um elogio aí, por outro lado, ele tenta mostrar que a simplicidade é uma ineficiência. E como ele faz isso? E isso é uma coisa muito grave nesse momento. Porque ela atinge o seu objetivo. Ela simplifica as soluções de graves problemas, o eleitor entende e aponta que gostaria de votar nele para presidente no dia 7 de outubro. Pois ele torna problemas, o Vila, em sua fala, tenta mostrar que a simplicidade do Bolsonaro é a ineficiência de problemas complexos. Isso é muito grave, o que o Vila faz. Evidentemente que nós sabemos que são questões muito mais complexas, que a resposta não é tão direta assim. Mas para o eleitor... Mas a grande genialidade que aparece de tempos em tempos é justamente isso. A simplicidade na solução de problemas complexos. Não é verdade? Aí no minuto 2:11, olha só o que ele fala. Mas para o eleitor, a grande parte do eleitorado brasileiro, ainda que tem um baixo nível de escolaridade... O que ele fala? Ele tenta dizer que quem vai votar no Bolsonaro é de baixa escolaridade. Chega a chamar o eleitor do Bolsonaro de voto burro. Chega a chamar o eleitor do Bolsonaro de burro, de baixa inteligência, de baixa escolaridade. Isso é muito grave o que ele faz. Ele tenta realmente dizer para aqueles que vão votar no Bolsonaro o seguinte: não vote no Bolsonaro. Sabe por quê? Se você votar no Bolsonaro, você é burro. Para tudo. Você é de baixa escolaridade. Para tudo. Não se filia ao pessoal da baixa escolaridade. Isso é uma afronta, isso é gravíssimo. E eu quero que vocês deixem nos comentários no que vocês são formados. Eu, por exemplo, vou votar no Bolsonaro. Eu tenho escolaridade. Eu sou formado em cinema. Eu tenho cursos acadêmicos. Então isso é uma mentira. Que absurdo é esse? Isso mostra também como a mídia está desesperada. Tenha vergonha, Vila. Você não se envergonha de dizer uma coisa assim? Aí por volta dos 2:44, ele tenta fazer a nossa cabeça de que o Bolsonaro está usando de demagogia. Quando ele fala que o Bolsonaro discursa aquilo que o povo quer ouvir. Isso se chama demagogia, que é a manipulação de sentimentos populares, de paixões populares para conseguir o poder político. Isto se chama demagogia. Então ele chama, sem usar a palavra demagogia, demagogo, ele usa esse conceito para fazer a nossa cabeça de que o Bolsonaro fala aquilo que nós queremos ouvir. Esse fenômeno tão eficaz também bate na tecla de um discurso que o eleitor quer ouvir, que é o discurso da segurança. Como discurso é muito eficaz a fala, como solução é primário. Mas o que é que o Vila não fala? O Vila não fala que nunca na história desse país houve um engajamento de toda a mídia medrosa, apavorada, para derrubar um candidato à presidência. Isso ele não fala.
que estão todos juntos e disfarçando. Saiam do armário, digam a verdade. Aí por volta dos 2 minutos e 55, 53, 55, dá uma olhadinha. O que o Vila fala? Eu não acredito que você falou isso. Que o eleitor quer ouvir, que é o discurso da segurança. Como discurso é muito eficaz a fala, como solução é primário. Não há solução, não há solução. Vila, não pode ser que você falou isso. Eu não esperava essa de você. Não de você, um cara inteligente como você. Não há solução. Você fala que a violência não tem solução. Não há solução. Você está falando sobre o Bolsonaro, a questão da segurança, que ele fala o que o povo quer ouvir. Que o eleitor quer ouvir. Que ele promete segurança, ele promete uma solução simples para uma questão tão complexa e tão complicada, mas que a solução não tem, mas que a segurança não tem solução. Não há solução. Eu não acreditei quando eu ouvi isso de você, Vila. Realmente não acreditei. Absurdo. Mas aí tem a questão, aí tem a questão que vocês preferem omitir. Vocês dizem que as soluções deles, vocês dizem que as soluções do Bolsonaro são primitivas, mas vocês preferem omitir aquilo que ele já falou. Ele já apresentou o programa 400 mil vezes para vocês, mas vocês preferem omitir e não se lembrar disso e transformar a fala dele numa fala primitiva, numa fala simples, direta, sem conteúdo, sem soluções. Mas então eu vou repetir para vocês de novo as soluções. A curto prazo, a questão da segurança. O Bolsonaro fala, mete bala em quem porta arma de guerra. Bandido que porta arma de guerra e que ameaça a população, mete bala nele, mete bala. E para o bandido que ameaça, mesmo que não seja com arma de guerra, que ameaça um inocente, mete bala nele, mete bala. O exército sabe tirar o inocente da bala perdida. Claro, sempre haverá efeito colateral, mas em todas as soluções. Não é só a solução do Bolsonaro. Qualquer solução sempre haverá uma bala perdida, a morte de um inocente, uma pena, mas sempre isso acontecerá. A questão é que, se bem feito, com gente que sabe fazer isso será melhor, e o efeito colateral será menor, e o país passará a viver menos violência. Não pode ser que um PCC mande no Brasil. Mete bala. A médio prazo, ele fala da restauração da economia, da restauração dos laços internacionais, das relações internacionais, do comércio internacional, de uma nova aliança, da distanciada aliança com os Estados Unidos, que nós, Brasil, nos distanciamos das relações comerciais com os Estados Unidos, das relações políticas com os Estados Unidos, para aliar-nos a outros países não democráticos. Então, a restauração com os Estados Unidos, com a Europa, com Israel, com os países democráticos. E, claro, esta restauração dos laços internacionais, as relações internacionais, trará benefícios para o Brasil. Criará uma situação... Isso o Bolsonaro tem falado, eu não entendo por que vocês não repetem isso. Vocês preferem tirar do contexto as coisas que ele fala. Mas então aí, com esta relação, tornando são o que acontece na política brasileira, os investidores voltarão a investir no Brasil, mas a investir no Brasil e não comprar o Brasil, lucrar com o Brasil, mas não comprar o Brasil. Não, o Brasil não está à venda. Isso ele coloca muito claro. A curto e médio prazo, ele já repetiu isso 30 vezes, o Bolsonaro fala isso, grandes investimentos na educação, na saúde, no transporte e na segurança. Com o investimento na educação, na saúde, na segurança, no transporte, teremos mais emprego, teremos uma economia em grande desenvolvimento, um país com mais humanidade, um capitalismo mais humano. O capitalismo cria empregos, cria a evolução do ser humano. Então poderemos dizer que é um capitalismo com alma social, um capitalismo humano. Aí então aprenderemos o grande significado de sustentável, porque até hoje tudo que se falou de sustentável, sistema sustentável, economia sustentável, agronomia sustentável, na verdade, nós confundimos esse termo com sustentar políticos corruptos.
Isso é insustentável. Mas parece que vocês preferem anular tudo isso que ele já falou, que é a base. É uma base correta. Não é uma questão daquilo que se quer falar. É o certo, mas também fazer o certo. Eu espero que ele faça, e eu acho que ele vai fazer. Porque ele tem esse sentimento patriótico que nós já esquecemos o que é. Mas vocês preferem falar merda, falar somente merda sobre o Bolsonaro. Eu acredito que vocês deveriam se unir ao Bolsonaro. Um grande líder reúne os melhores. E é isso que ele está fazendo. Ele está reunindo os melhores. O Bolsonaro é um grande líder, pois está reunindo os melhores acerca de si, em volta de si. Paulo Guedes, o Príncipe, o General Mourão, a Janaína e outros que estão chegando aí. E quanto mais tempo passar, aquelas pessoas honestas vão querer se unir a ele e vai formar um grande governo. Eu acredito nisso. Eu pergunto para a mídia, para o Jornal Nacional, para a Jovem Pan, para a Record, para todos os jornalistas do Brasil, para todos os brasileiros, o que vocês querem? Querem continuar com Petrolão, Mensalão, o roubo da merenda, com a desonestidade que acontece no Brasil? O que nós estamos cansados não é do político brasileiro tradicional, como você falou, Vila. O que nós estamos cansados é da roubalheira, da falta de limite. Roubar remédios da saúde, roubar dinheiro da educação. É disso que nós estamos cansados. Não é do tradicional da política. É que se perdeu os valores. Não há mais valores, não há mais limites, não há mais aonde se agarrar. Estamos despencando no abismo. É disso que nós estamos cansados. Nós estamos com medo do abismo, do caos. Vila, vote Bolsonaro, ninguém vai saber. Ui, vixe, a urna é eletrônica.